Fala galera, sejam bem-vindos ao canal RegTrips. Eu sou o Guilherme e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aqui uma novidade no mercado automotivo, muito focado para o off-road, que promete mexer aí com os ânimos aí dos mais saudosistas e também deixar mais animada aquelas pessoas que, assim como eu, gostam muito de tecnologia. Bom, eu vou trazer para vocês aqui a notícia que me animou muito. Existe uma marca americana que foi fundada em 2009, que chama Rivian, e ela se especializou em fazer veículos elétricos. E agora ela está partindo para o mercado off-road, fabricando uma picape e também um SUV de grande porte, que se assemelha muito ao Defender 110. Qual que é o ponto bacana dessa história? Pela primeira vez eu vejo veículos elétricos que têm uma capacidade off-road tão boa quanto aos veículos que são a combustão. Seja pelo ângulo de ataque, o ângulo de saída, a questão de tração. O único ponto que me chama a atenção é a questão da autonomia. Mas aí é um ponto que também cabe uma discussão e dependendo do tipo de uso que você faz, nem vai interferir tanto assim na sua vida. Mas antes de falar especificamente dos veículos, uma coisa que também me chamou muita atenção é quem está por trás desses investimentos. Em algumas matérias que eu andei lendo, a Amazon fez um aporte de 700 milhões de dólares e também já encomendou diversas vans para fazer entrega totalmente elétricas, e também ninguém menos do que a Ford também está fazendo um investimento nessa empresa na ordem de 500 milhões de dólares. Então, assim, nitidamente eles não vieram para o mercado para brincar e se aventurar. Eu acho que eles vieram para ficar, e o veículo elétrico, apesar de ter seus pontos negativos, é um veículo que está caindo na graça das pessoas. Eu só não gosto muito dos apelos que são colocados nele. Por exemplo, falado para os quatro ventos que o veículo elétrico polui menos do que o veículo a combustão. Há controvérsias e, além disso, é um fato muito notório que em diversos países do mundo, para você gerar energia elétrica, você polui muito mais do que para fazer o refino de combustíveis fósseis. Então, esse ponto eu até prefiro deixar de lado, porque é uma outra discussão que eu posso trazer separado aqui para vocês. Mas a característica desse carro que me chamou muita atenção foi a questão de autonomia. Ele tem uma autonomia consideravelmente boa, e se levar em consideração o meu antigo carro, que era um Troller, chega a ser parecido com a autonomia que ele tinha nos últimos meses, antes de eu vender ele, que eu fiz algumas viagens grandes e consegui mensurar de maneira mais precisa. Então, nesse vídeo, vamos falar mais especificamente da picape, que é o veículo que a Rivian está fazendo, que mais me chamou a atenção. Inicialmente, o seu preço lá fora já é um preço alto para os padrões dos carros que o pessoal dos Estados Unidos usa. Ele está acima dos 60 mil dólares, em conversão direta dá mais ou menos 370 mil reais. Para esse carro chegar aqui no Brasil, eu chutaria que ele vai chegar perto de R$1 milhão, principalmente se acontecerem apenas importações independentes, que de fato torna às vezes o veículo um pouco mais caro. Mas o pacote de benefícios, e de tecnologia que esse carro tem embarcado coloca ele do lado de grandes marcas e modelos renomados que trazem um pacote tão robusto que eu seria capaz de colocá-lo quase que num segmento de luxo, Só para vocês terem uma ideia, falando mais especificamente das características do carro e das capacidades dele, chega a ser assustador. Por exemplo, ele faz de 0 a 100 cerca de 3 segundos. Isso é um número absurdo e coloca ele também, inclusive, do lado de veículos esportivos aí, super esportivos. Uma outra coisa que é muito legal, ele possui 4 motores elétricos, um por roda. Ou seja, aquele problema que a gente encontra em alguns carros por não ter tração nas 4 rodas, principalmente se uma delas está elevada e você precisa de um bloqueio diferencial. Nesse carro, ele já matou essa história, até porque as rodas funcionam de maneira independente. Então, mais um ponto positivo. Além disso, o alcance dele se assemelha muito ao que eu falei do Troller.
acima dos 600 km, 640 km. Isso levando em consideração que você não está fazendo uso excessivo, né, de toda a potência que o carro tem. Mas num nível de direção moderado, ele pode chegar sim acima dos seus 600 km, o que coloca ele do lado de carros aí que tem um tanque não muito grande, que faz lá a sua média de 10 km com litro, 9,5, que é muito factível aqui para o mercado nacional. Outro ponto que merece muita atenção é a questão da capacidade de submersão desse carro. Eu estava lendo recentemente que a Ford Ranger tinha a sua capacidade de submersão, sem o snorkel, né, acima dos seus 80 centímetros. Ele tem mais de 90 centímetros de capacidade de submersão, ou seja, a aptidão dele ao off-road realmente é muito clara. Mais uma evidência que coloca o R1T na categoria de veículos off-road e que não nos daria tanta dor de cabeça quanto os carros convencionais que a gente dirige aqui. Todo o interior dele tem um acabamento premium, porém ele tem como proposta aceitar alguns desaforos, como por exemplo areia, terra. Então a sujeira que entra nele é muito fácil de ser retirada. Outro aspecto que a marca se preocupou foi em fabricar o veículo usando materiais reciclados e também ecologicamente corretos, né? Não se usa, por exemplo, no banco de couro, o couro animal, e sim um couro sintético de alto padrão. Isso é uma tendência de mercado. E também uma outra coisa que esse tipo de couro traz é um nível de resistência à abrasão um pouco maior do que o couro de origem animal. Então, aquele entra e sai do carro, você com a calça suja, gerando abrasão, vai fazer com que o interior do seu carro se deteriore com um prazo um pouco mais alongado. Para os mais aficionados por tecnologia como eu, e eu gosto também de um som legal, o carro ele vem com som assinado pela Meridian. Então, assim, é uma marca consagrada que faz som para veículos premium. E é uma outra coisa muito legal para os amantes da farofada é que ele tem uma caixa Bluetooth que você consegue destacar e levar para o seu acampamento, para a sua barraca, enfim, para curtir aquele sonzinho. Vale lembrar que eu sou contra usar caixas de som nos campings, mas é uma opção que ele tem e um recurso até então inédito. Uma outra coisa muito legal que esse carro tem: entre a caçamba e o banco traseiro existe um compartimento que você consegue guardar cerca de 311 litros e também existem acessórios que você pode comprar à parte, e esse compartimento que eu vou estar mostrando para você nas imagens, ele vira uma cozinha completa. Então, para você que gosta de fazer o overlander, é um carro assim perfeito, pensando nessas comodidades que a gente busca e às vezes tem dificuldade até de fabricar aqui no Brasil, porque não tem tanta coisa dimensionada para os nossos veículos. Eu vi alguns vídeos lá de fora que inclusive existe fogão de indução, existe uma série de ferramentas que você consegue, módulos na verdade, que você consegue comprar e ir montando a sua cozinha dentro desse compartimento que eles chamam de caixa de engrenagem. Outra coisa muito legal é que, como ele não usa o motor frontal e sim 4 motores perto das rodas, a parte da frente, onde comumente ficaria o motor, é um porta-mala também com capacidade superior a 300 litros. Então esse carro, uma picape, né, que tem porta-mala, que tem esse porta-treco, né, gigante entre a caçamba e o banco traseiro, ainda conta com a caçamba, que tem uma volumetria muito bacana e, além disso, já vem de série com a capota, que é a capota marítima, né, que a gente chama, retrátil eletrônica. Então, com um botão ali atrás, você aperta, ela recolhe e não ocupa um espaço a mais dentro da sua caçamba e nem fica enrolado como a lona marítima convencional na parte de cima da caçamba. Tem algumas imagens que eu vou deixar para vocês aqui no vídeo. Inclusive, você consegue acoplar a barraca de teto utilizando esse acessório e
o design ali da caçamba fica muito bonito, muito funcional também. E se você não compromete nenhum espaço dentro dela. Falando ainda das características do carro e de o que vem embarcado nele, ele possui um sistema chamado Driver+, que permite que seu veículo faça a direção automática e consegue também ajustar a velocidade ao seu comando de voz. O Driver+, como todos os outros sistemas de assistência do motorista, exigem que você preste atenção na estrada, então nada de ficar mexendo no celular enquanto o carro está dirigindo por você. Esse sistema possui 11 câmeras fotográficas, 5 radares, 12 sensores ultrassônicos e ainda câmeras de 360 graus. Ou seja, o pacote de segurança que eles disponibilizam é tão grande que coloca ele perto de um Tesla da vida. Não se assuste de encontrar tecnologias que você ainda não viu em nenhum outro carro. Eu, por exemplo, nunca tinha visto um veículo que o ajuste do volante você faz na central multimídia. A direção dos dutos do ar-condicionado, né, para onde você quer que o ar vá, também você faz tudo pela central multimídia, que é uma tela com tamanho bem grande e que tem uma resolução muito bacana pelas imagens que eu vi também. O R1T possui sistema de frenagem automática em emergências, mantendo você na pista, caso você perca a noção das faixas, alertas de ponto cego. Por meio de atualizações de software, o veículo pode passar por upgrades funcionais e você pode usufruir desse benefício sem custo nenhum enquanto você for dono dele. E aí vocês devem estar se coçando para saber quais são as dimensões dessa picape e o que ela pode trazer para a gente aí com relação à sua capacidade off-road. Então vou trazer os números para vocês aqui. A altura dele, com antena já, chega a 1,98. O seu comprimento passa de 5,5 metros. A distância entre eixos passa de 3,40 metros. A largura do R1T é superior a 2 metros. O volume do porta-malas dianteiro, para ser mais específico, é de 314 litros. E do túnel de engrenagem, 331 litros. A largura da caçamba chega a 51 polegadas. Obviamente, se a gente fizer um aumento no perfil dos pneus, você consegue aumentar essa distância. Na minha opinião, nem tudo são flores. Quando eu começo a analisar friamente o que esse carro pode trazer de benefícios e de dores de cabeça, eu ainda esbarro em algumas situações onde eu me questiono se seria, por exemplo, viável ter esse veículo para fazer travessias até medianas, não precisa ser travessias gigantescas. Não é todo lugar no Brasil que você encontra pontos para fazer o abastecimento da energia. Outra coisa, se você estiver fazendo um deslocamento e esse deslocamento, sei lá, for de 800 km, invariavelmente você vai ter que parar para fazer a recarga. Será que o tempo de recarga dele não vai atrasar muito a minha viagem? Outro item que me chama a atenção, qual seria a vida útil dessas baterias? Em quanto tempo ela começaria a deixar de ter a sua carga máxima e começaria a apresentar falhas ou diminuição de performance? Eu acredito que a melhor solução ainda é o veículo que tem o seu perfil híbrido, porque numa expedição, por exemplo, dificilmente eu vou passar por vários locais que tenham tomada, mas eu tenho a opção de usar eventualmente apenas o combustível fóssil. Logicamente, quando eu uso os dois, o veículo trabalha com um nível de potência maior e também um nível de economia. Mas eu considero o híbrido melhor porque numa situação de ausência de matriz energética, eu consigo me safar e chegar até um ponto de abastecimento. Como ponto positivo, eu consigo ver aqueles usuários que não gostam de fazer viagens longas, mas gostam de fazer uma trilha perto da sua casa, gostam de fazer travessias mais curtas, como por exemplo, de Brasília para Chapada dos Veadeiros. Poxa, são 240 quilômetros. Então a chance de você ter alguma tomada naquela região é relativamente alta. Já se você for para o Jalapão e for optar por acampamentos selvagens, talvez não seja a melhor opção. Até porque você vai estressar o veículo, né? Se você chega numa época muito seca, que tem muita areia, ele obviamente vai fazer mais força e esse 640 km, 630 km que ele roda, pode cair para 200 e pouco quilômetros. Então,
é algo que você tem que pensar também que tipo de esforço você vai submeter o veículo. Mas eu vejo com muito entusiasmo, porque se existem marcas interessadas em investir nesse mercado, se existem empresas que estão se dispondo a fazer veículos que conceitualmente são muito bem equipados, são muito bem dimensionados para usos mais severos, isso mostra que o futuro pode caminhar para esse lado. Eu acredito que a gente vai caminhar com o híbrido aí por um bom tempo, sendo uma solução mais viável, mas o elétrico está aí e tem muita gente investindo nesse segmento. Então vale a pena a gente ficar de orelha em pé para acompanhar as novidades e também entender qual seria o melhor uso desse tipo de veículo para o nosso dia a dia. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse material. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e aquele tapa maroto na sineta. Isso ajuda a gente a chegar cada vez mais longe e continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Um abração e até a próxima!